Five Nights at Freddy's, que franquia enorme, meus amigos. Eu confesso que eu nunca fui muito de ficar por dentro de todas as teorias e comprar livros e bonecos e saber quem caralho é o Homem de Roxo, que é a minha grande dúvida. Sim, eu tô bem desatualizado nessa história. Ou de saber a história por trás de tudo, né, mas eu me considero um fã. Pelo fato de eu acompanhar FNAF desde que eu tinha o que, 8 anos, vendo as teorias do Rui Station, me borrando de medo, achando aquelas histórias relacionadas à vida real a coisa mais bizarra do mundo, foi basicamente isso que me fez me interessar por todo esse mundo de terror e criar um canal voltado quase todo pra isso. Mas eu não quero falar aqui sobre a fama dessa franquia, até porque vocês conhecem muito bem. Eu tô aqui pra falar de algo que surgiu justamente com essa fama. Vídeos no YouTube, estilo found footage, e em VHS inspirados em FNAF, às vezes de uma maneira que até me assusta. Opa, meu nome é Luca, e na mesma pegada de The Walton Fires, uma série muito boa e bem construída, eu apresento a vocês um mistério de harmonia e horror, uma websérie de terror inspirada em FNAF. – 25 de dezembro de 1985, às 1h32 da manhã. É aqui que começa a nossa história com o título de Henry.mp4. O vídeo em si já é estranho, é apenas uma espécie de boneco com uma garotinha falando de fundo. Até aí tudo bem, só que ela fala exatamente isso. Depois da garota falar isso, um adulto a questiona. Ele não parece entender o que a criança fez de errado, mesmo que para pessoas sãs isso seja extremamente óbvio. A garotinha diz que ele, a vítima de tudo no caso, não para de chorar e em seguida chama aquele homem de papai. Aqui já temos 3 personagens, essa garotinha, seu pai e aquele homem cujo braço foi arrancado, mas vamos voltar ao foco do vídeo. 11 de agosto de 1986, às 5h41 da manhã. Aqui a câmera parece ter mudado e dado uma atenção especial a essa espécie de lote de brinquedos, onde alguém estava meio que monitorando. É possível ver vários daqueles bonecos empilhados em prateleiras, mas somente alguns minutos depois, às 6h15 da manhã, é que algo acontece. Sinistro. Enfim, essa sombra vai se aproximando lentamente da câmera e finalmente se transforma no que podemos ver que é um daqueles bonecos empilhados, que também se aproxima de forma assustadora da câmera. Eu não sinto meus braços, eu não sinto minhas pernas, eu apenas sinto dor. Tem algo dentro de mim, algo que bate, como se quisesse sair. Eu quero sair. E é assim que terminamos o vídeo 1. O próximo vídeo se chama Acorde Banzo, então vamos dar uma olhada nele. 8 de abril de 1985, às 8h46 da noite. Dessa vez nós temos um foco em um abajur e uma espécie de coelho azul, e eu espero que não pareça muito familiar pra quem acompanhou a série de The Walton Fires. Sério, esses bichos são tão parecidos que eu tenho até quase certeza que um dia eu vou chegar a confundir. Enfim, aqui parece ter um pai conversando com a filha antes de deixar ela dormir, que eu chuto seriam os mesmos do vídeo 1. O pai diz que vai voltar mais tarde e pergunta pra garota se ela não quer desligar a luz, ela responde que tá bem, e assim eles se despedem. Então o take muda pra 3h24 da manhã, mas nesse mesmo dia, ou seja, mais cedo do que aquele acontecimento. Inicialmente aparece um homem ofegante ouvindo o barulho de um cachorro sofrendo como se estivesse machucado, e quando ele abre a porta aparece um animatronic de um coelho azul, ou melhor, de um cachorro azul, rodeado por uma poça de sangue. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê esse animatronic é na verdade um cachorro, mas enquanto vocês não viram ainda, se contentem com as semelhanças mais parecidas com um cãozinho do que um coelho. Então volta para as 8h46 da noite novamente, quando a luz apaga e só vai voltar às 4h06 da manhã. E eu sei que esse horário tá muito confuso, mas vamos considerar uma ordem cronológica. Ou seja, os horários que são de manhã podem ter acontecido depois das 8h46 da noite, quando o cachorro se transformou nisso. Talvez seja um erro de Lori, talvez seja um erro meu, nunca vamos saber. Quando a luz volta, o take da câmera volta pro homem ofegante, dessa vez às 9h54 da noite, quando aquele animatronic o ataca, e corta novamente pro quarto da criança, onde o urso acorda, simplesmente acorda, é isso, sem nenhum oi, ele só acorda. Nesse momento aparece uma imagem de um rosto em desespero, como se estivesse chorando sangue ao seu lado, e o cachorro começa a tremer, exibindo ruídos estranhos bem perto da câmera, enquanto um foco estranho aparece em um dos seus olhos. Se vocês verem alguém cego de um lado, já sabem, né? Apesar de eu não saber exatamente o que aconteceu por conta desses horários confusos, eu suponho que tinha algo dentro daquele urso, e quando o pai voltou pra casa, a criança tinha sido devorada, e ele tinha tido o mesmo fim trágico em seguida. O próximo vídeo se chama deusarto.mp4 e eu já vou avisando que vai ter briga. Esse vídeo aqui não tem datas, parece iniciar com um comercial de um homem sorvete, ou como é chamado na série, o Ice Cream Man, que é uma espécie de boneco que canta e faz algumas coisinhas para as crianças, bem vibe tchutchucão da Xuxa, tá ligado? Inclusive ele daria um ótimo animatronic, eu só lancei a ideia no ar mesmo. Um homem apresenta o homem sorvete e lança o desafio de a garotada cantar junto com ele, porém o sorvete parecia meio desconfiado, meio assustado, como se ele tivesse sentimentos, como se tivesse alguém dentro dele, e depois corta do nada para uma espécie de
de despensa que guardava 2 animatronics, o Homem Sorvete e aquele do começo do episódio, que eu chuto seu Henry. A conversa aqui segue entre 2 homens, o Arthur e o Martin, que parecem ser parceiros, irmãos, amigos, sócios, enfim. Ainda não sabemos direito que relação eles têm, mas ao menos eles parecem se conhecer há um bom tempo. Don't act stupid, Martin. The thing nearly killed me last night. Arthur, I told you it got hit by a car. And whose car did it hit? Whose car has a stain on its bumper? Arthur, please. The dog needs nothing. Besides, I won't have to deal with it pissing on my shoe. Or telling it to stop barking or keeping away from my work. So that's why you did it. You think that killing it and turning it into one of those monstrosities that I said would be a bad idea is the way to fix it? Arthur, it listens to me now. It does what I say. It proves the obedience of what I've been working on. Oh, Martin, I wish you hadn't gone down this path. But it's going to be okay. Your work, along with you, has only proven that you are dangerous. But the family, nor I, will have to be in the way of it. What are you saying? I'm taking the kids. What? Marie and I will watch over them until you sort yourself out. I've already spoken with her. Her, the kids, and I. We're leaving tomorrow morning. I know. I knew what was going on between you two. Martin, it's not like that. No, it's fine. I fixed that little problem. What do you mean you? No. Oh, Mark. What have you done? First the dog wouldn't listen to me, then my wife. I think the only thing I've learned through all of this is that I'm not going to let anyone let me down, including you! Ok, vamos entender o que rolou aqui. O Martin era casado com a Glória e tinha cerca de 2 filhos, mas ele tava passando por um momento meio estranho, tanto que até matou seu cachorro. O Arthur, seu amigo, preocupado, achou que fosse melhor passar um tempo fora com a Glória e os filhos de Martin, mas ele já suspeitava de uma traição. No final, depois de resolver o problema, ou no caso matar a Glória, ele também descarregou sua raiva contra Arthur, que ainda não sabemos se morreu. Uau, que loucura. Do nada a câmera foca em uma espécie de backrooms e aparece a sombra de uma mulher, talvez remetendo a Glória, né? Enquanto isso, o Ice Cream Man continua cantando de forma bem bizarra. Daí a mulher começa a se contorcer de uma forma bem estranha, enquanto uma mensagem aparecia na tela, mandando ir com ela. O Ice Cream continuava cantando de forma bizarra, instituída a seguir o fluxo, e aparece outra mensagem, atrás de você. No exato momento que aparece um homem sorvete atrás de uma parede daquela backrooms, de forma bem bizarra também. E assim termina o vídeo. A próxima fita que vamos analisar se chama Eu Quero um Brinquedo, que se inicia com uma espécie de cartaz para anunciar o novo brinquedo dessa loja, que seria o Henry de cara nova, aquele mesmo que vimos no vídeo anteriores. Bom, aparece o Henry dando oi e logo após isso cantando aquela música do Brilha Brilha Estrelinha, só que em inglês, né, que tem uma versão totalmente estranha. À medida que ele canta essa música, no entanto, as coisas vão ficando bizarras. Por exemplo, da primeira vez meio que escurece e corta pra um take, como se o boneco dele estivesse abandonado perto dos trilhos de trem. Quanto mais ele canta, pior fica. Sua música começa a travar, seus olhos ficam pretos e aparece novamente o Henry naqueles trilhos. Porém, dessa vez com um homem sorvete atrás de si. Logo ele para de cantar e um barulho estranho aparece. Bom, até tentei entender esse barulho, mas diferente do que eu imaginei, não é nenhuma variação de código Morse, então realmente até onde eu sei não significa nada. Depois corta pro take do Henry novamente nos trilhos e o homem sorvete abre aquela sua boca estranha, dando a entender que ele devorou o brinquedo. Logo aparece o Henry decapitado com a escultura, que vamos chamar de Homem de Vermelho nessa série, ao seu lado. Eu acho que esse Homem de Vermelho significa bastante, e a gente vai entender isso mais tarde. O take corta pra alguém batendo desesperadamente na porta com uma lanterna e de fundo dá pra ser escutado o som de um neném chorando, bem estranho nesse contexto. Agora só aparece a cabeça do Henry enquanto ele canta umas coisas muito estranhas e específicas, remetendo também ao nome do episódio, sobre ele querer um brinquedo e etc. Meu pai me ama, ele me ama mesmo que me bata. Meu pai me ama, e eu não vou chorar, senão eu vou ter uma faca em meus olhos. Meu pai me ama, eu sou um bom garoto mesmo que eu não tenha um brinquedo. Eu lhe pergunto educadamente e peço por favor. Eu sempre tento deixá-lo à vontade. Meu pai me ama, eu posso ter o brinquedo? Não, ele diz, você é um menino mau. Posso ter um? Quero só um. Não, ele diz, agora cala a boca e vai. Posso ter um? Eu fui tão educado. Vai pro seu quarto, ele diz. Eu vou te surpreender à noite. Boa noite.
Ok, vamos entender o que aconteceu aqui. Eu tenho quase certeza que essa conversa foi entre um Marty e um de seus filhos, que sim, eu tenho quase certeza que é um Henry. Ele também fala uma coisa interessante, como o fato de ele ter uma faca em seus olhos. Os episódios anteriores dão um foco no olho de um dos animatronics, mas nada é realmente confirmado, até mesmo porque aquele animatronic do cachorro azul seria Banzo, o cachorro, e não o Harry. Aqui a relação do Harry e do Marty parece meio tóxica e muito estranha, igualmente aos típicos pais brasileiros. Nós vamos deixar isso de lado e ir pra próxima fita, que se chama Não Chorem. O início dessa fita começa apresentando um novo produto dessa franquia, que seria a Sofia, a marionete cantora, que logo aparece num cenário vermelho com algumas bolas e umas velas estranhas ali ao redor. Olá, eu sou a Sofia. Você canta pra mim? E antes que ela terminasse essa pergunta, corta pra uma sala escura com um holofote no meio. Pouco tempo depois aparece um boneco se rastejando. Ele rasteja, olha pra câmera, se levanta, olha pra câmera novamente e anda ali ao redor, como se estivesse se divertindo. Mas de repente ele fica triste, olha pro lado. Mamãe. Certo, bizarro. Do nada o Zeke corta pra um homem sorvete de frente pra uma parede, até que ele simplesmente bate a cabeça lá e aparece aquele outro boneco mais de perto, com a sua máscara branca. É a mesma da anterior, do boneco rastejando, porém na sua cabeça estava uma mancha de sangue, como se o homem sorvete estivesse na verdade dentro de outro boneco, ou vice-versa. Enfim, quando ele tira essa máscara não tem nada mais, nada menos no outro lado que um neném com a cabeça toda estourada. Simplesmente sinistro. Após isso, aparece outra máscara falante, que dessa vez se assemelha mais com um palhaço, e eu vou deixar vocês ouvirem essa parte do diálogo pra entenderem melhor agora. Now, wherever you are, Daddy's got a special surprise for you. Macy! I order you to come here right now! You're not gonna be all better now. You're gonna listen to Daddy, right? You're gonna be a good little girl. Daddy made you so that way you can sing. And you can sing for as long as you want. No one will hurt you now. You can't leave. Not while I'm around. No. What are you doing? Get back in your room like I told you to. What do you want? Didn't you hear me? What's the matter with you? You got cotton in your ears? No. 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 Eu não duvido nada que esse palhaço seja o Martin e a Marcy seria a Sofia, na verdade. No caso, a Sofia seria sua forma em animatronic e aquele palhaço estranho seria a forma do Martin. No final, a Sofia / Marcy acaba se revoltando e matando o pai. E sinceramente, já tava na hora, né? Bom, depois aparece um palhaço meio que abrindo a boca ali e corta pra Sofia, que dessa vez tá olhando pra frente, mas em compensação tá toda desfigurada também. Você vai cantar pra mim? E aqui, o que eu achei muito interessante, a gente tem a opção de realmente responder sim ou não. As respostas formam meio que um jogo de escolha alternativa, ou nesse caso um ARG, né? Porém, se esperarmos e não respondemos nada, ela pede pra fecharmos os olhos e acontece isso. Enfim, bora parar de brincadeira e levar isso a sério, né? Se escolhermos cantar junto, ela realmente começa a cantar uma música e é possível ver uma voz de fundo como se estivéssemos acompanhando, sem muitas surpresas depois. Se escolhermos não, no entanto, ela vai cantar do mesmo jeito, porém dessa vez sozinha. E enquanto ela faz isso, ela abre o bocão, bota a língua pra fora, que se transforma numa cobra e ataca o telespectador, que se recusa a cantar. Depois aparece o palhaço / seu pai por uns longos segundos e assim acaba essa fita. Bom, essa é a primeira parte de Explicando Harmonia e Horror. Esse vídeo tá ficando grande. Eu espero sim que a gente continue, que eu não desanime de explicar esse ARG até o final. Muito obrigado por ver até aqui e até mais, homies.